Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da playlist de como entender frações. Agora a gente vai trabalhar numa aula a comparação de frações. Como assim? A gente vai saber qual fração é maior e qual é menor. Primeiro, vou separar em três partes. A primeira parte, quando os numeradores são iguais, a segunda parte, quando os denominadores são iguais, e a terceira parte, quando os dois são diferentes. Então, primeiro, o que são numeradores e o que são denominadores. Se a gente pegar a definição de fração, a gente sabe que aqui numa fração genérica A por B, a parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador. Então, primeiro a gente vai tratar quando a parte de cima é igual. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, num primeiro momento, 2/3, num segundo momento, 2/4 e no terceiro momento, 2/5, eu consigo observar qual é maior e qual é menor através da geometria. A geometria, junto com frações, facilita demais o nosso entendimento, porque fica visível. Observem aqui, qual é maior, essas duas partes ou essas duas partes? É óbvio que é o 2/3. Então aqui, 2/3 é maior que 2/4. Consequentemente, se a gente comparar aqui essas duas partes com essas duas partes, a gente sabe que 2/4 é maior que 2/5. Por que que isso acontece, pessoal? Muito simples. A gente está pegando o 2 e dividindo cada vez em mais partes. Então, por exemplo, 2 por 1, eu tenho 2 inteiros. 2 por 2, eu tenho 1 inteiro. 2 por 3, eu tenho uma parte. 2 por 4, eu tenho outra parte. 2 por 5, eu tenho outra parte. Percebam aqui que quanto maior for o número do denominador e o numerador permanece o mesmo, a gente permanece com o mesmo numerador e o denominador vai diminuindo, cada vez mais as partes vão se tornando menores, porque a gente está dividindo em mais partes. Então, agora, e quando os denominadores eles são iguais? É muito fácil de perceber. Vamos pegar três exemplos novamente. Ou seja, o que são os denominadores? É aquele número que representa o inteiro. Então, aqui a gente tem 1/5, aqui a gente tem 2/5 e aqui a gente tem 3/5. Então, aqui, geometricamente, fica fácil de entender que o 1/5 ele é menor que 2/5 e o 2/5 é menor que 3/5. Por que que isso acontece? Porque as 5 partes, a gente está sempre selecionando cada vez mais. Então, quanto mais partes a gente seleciona, maior é o que a gente está observando. Então, se é só uma parte que a gente observa de um mesmo todo, então a gente tem um menor do que se a gente seleciona duas partes. Agora vamos tratar da comparação de frações quando os numeradores e os denominadores são diferentes. Vamos pegar um exemplo aqui. Meio e 2/3. Bom, tanto os numeradores quanto os denominadores são diferentes. O que nós podemos fazer para observar essa comparação? Como nós podemos saber qual é maior e qual é menor? Bom, podemos pegar pelos exemplos anteriores, transformando essas duas frações para que elas tenham ou numeradores iguais ou denominadores iguais. Então, vamos separar em duas partes. Transformando os numeradores em iguais, o que nós podemos fazer? A gente pode pegar, por exemplo, esse meio e transformar o numerador igual aqui. Então, aqui é 1, a gente precisa transformar em 2. Como nós fazemos isso? Multiplicando por 2. Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 2 é 4. Então, a gente tem aqui 2/4. E a gente tem o 2/3. Olhando o exemplo anterior que a gente acabou de tratar, quando os numeradores são iguais, a gente sabe que o 2/3 é maior que 2/4, porque as partes são maiores. Então, a gente sabe que 2/4 é menor que 2/3. Então, vamos observar aqui, transformando agora os denominadores para que sejam iguais. Então, vamos pegar 1/2 e 2/3.
O 2 e o 3, a gente não pode fazer da mesma forma como os numeradores, porque a gente precisa encontrar um mínimo múltiplo comum entre os dois. Foi a mesma coisa que a gente fez com o numerador aqui do 1, porque o menor múltiplo entre 2 e 1 é o próprio 2. Mas a gente sabe que o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6, porque ele é tanto múltiplo de 2 quanto múltiplo de 3. Então é só a gente transformar essa fração para que o denominador seja 6 e aqui também. Então aqui a gente vai multiplicar em cima por 3 e embaixo também por 3. Já essa daqui a gente vai multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo. 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 2 é 6. Se nós observarmos aqui, a gente vai chegar na mesma resposta que tivemos com os numeradores. E que 3 sextos é menor do que 4 sextos. Perceberam isso? Então, a aula por hoje foi essa, pessoal. Espero que tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se quiserem perguntar qualquer outra coisa, me procurem lá no Instagram. Espero que tenham uma ótima semana. Até mais, até a próxima.